Nesse vídeo, gente, eu tava voltando de uma clínica de reabilitação que eu fui internar um rapaz. Eu não posso falar muito a respeito pela questão do sigilo mesmo, e é um caso muito sério. Aqui eu estava no posto de saúde, chama Casa Itinerante. Todos os meses a gente vai num bairro para desafogar um pouco do nosso trabalho, sabe? A gente vai uma assistente social e duas técnicas. E aí eu tava lá, esperando chegar atendimento, aproveitando para dar uma checada no visual. Nesse dia teve bastante atendimento, inclusive. E aí eu tava filmando, gente. Olha o céu lindo que tava. Aí parece uma área bem rural, sabe? Um lugar assim gostoso. As pessoas são super simpáticas. Eu amei trabalhar no posto de saúde local dessa cidade. Amei. Fiquei apaixonada, encantada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, esses vídeos que eu postei inicialmente é um pouquinho da minha rotina, sabe? Eu não posto tudo porque quando eu chego lá no Praça para Trabalhar, eu fico muito assim, digamos, concentrada com os afazeres que eu tenho que fazer. Então, assim, a última coisa que eu vou pensar é em filmar. Até porque é um lugar público e não convém filmar, né? Espaço público, né? Eu já vi vídeos de assistentes sociais que falam sobre as suas rotinas e especificam os atendimentos dela. Sim, gente, se eu pudesse... Eu não tenho coragem, porque o meu perfil... Tô varrendo aqui, gente. Vocês reparam, não? Porque toda vez que eu tô gravando, eu tô fazendo alguma coisa pra aproveitar, otimizar o tempo. E o que acontece? O meu perfil é público e eu não sei quem vai ter acesso. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu não sei quem vai ter acesso. Pode chegar em mãos erradas. Um dos vídeos que passaram inicialmente aí, que eu mostrei pra vocês, é de uma pessoa que eu fui deixar numa... É um usuário, eu não posso falar muito a respeito, que é um caso muito sério, mas, em síntese, eu fui levar esse usuário para uma clínica de reabilitação. O município que eu trabalho, gente, é uma delícia de trabalhar, vocês não têm noção. É uma delícia. Qualquer dia que eu tiver a oportunidade, eu vou filmar pra vocês lá. Lá é que nem uma área rural, mas não é bem uma área rural. Eu moro numa metrópole, né? Eu moro em Belo Horizonte. E ao redor de Belo Horizonte tem vários municípios. Esse é um dos municípios que ficam próximos de Belo Horizonte, na região onde eu moro. E, gente, é uma delícia trabalhar lá. É como se você estivesse trabalhando no interior. Mas, assim, ao mesmo tempo é bem desafiador. Por quê? Assistente social geralmente atende 3 mil. O CRAS atende, por referência, 3 mil famílias. Onde eu trabalho, são mais de 6 mil famílias que a gente atende. Então, assim, não tem rotina. Seria bom, não tem rotina na assistência social, na verdade. Mas seria bom se tivesse uma organização, um cronograma. Tipo assim, pronto, segunda-feira... Não, segunda-feira é minha folga, esquece. Terça-feira é dia de visita. Quarta e quinta-feira colocar os relatórios em ordem, né? Apesar, mesmo com todos os atendimentos. Mas uma única assistência social não dá conta de tanta demanda, gente. E coordenadora, ela só coordena equipamento. Ela não pode exercer a função de assistente social. Por mais que algumas exerçam. Saiu uma norma agora, um decreto agora do Cefes. Eu não sei especificar aonde que está abordando essa questão, mas a coordenadora do CRAS, elas não podem exercer a função de assistente social, somente de coordenadora. Não que assistente social não possa ser coordenadora, né? Inclusive, minha coordenadora era assistente social, mas a coordenadora não pode exercer a função de assistente social, mas pode ser, a coordenadora pode ser assistente social, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Enfim. Bom, uma outra dificuldade que eu percebo que muitas assistentes sociais têm, principalmente no CRAS, é a questão do sigilo. Gente, eu tenho muita dificuldade de trabalhar em meio à desorganização. Essa questão do sigilo é primordial para manter o nosso trabalho funcionando em ordem. Porque vem e tem... Enfim, como é que eu posso dizer? Tem uma menina lá que ela tipo auxilia as assistentes sociais. Ela é assistente social, mas ela não está lá como assistente social. A carteira dela não está assinada como assistente social. Mas como ela é assistente social, ela acaba nos auxiliando, né? Como ela sabe a função, bem, ela acaba nos auxiliando. Mas digamos, aí vamos lá. Entra, deixa um relatório lá, e aí mistura com o relatório que eu deixei, e acaba que o sigilo foi por água abaixo. As entrevistadoras sociais, né, que são as técnicas, elas não têm acesso à nossa sala sem nossa permissão. Geralmente, elas pedem para entrar.
Ontem, particularmente, eu não estava lá, eu estava resolvendo outra questão, e eu cheguei lá e vi uma outra menina lá na minha sala mexendo no meu computador. Enfim, eu acho que, segundo esse decreto do Cefes, inclusive, é a instituição que tem que fornecer maneiras de garantir o sigilo do trabalho do assistente social. Mas a gente sabe que na prática, infelizmente, não é assim que funciona. Outra coisa que eu percebo muito na assistência social é a questão da religiosidade, o conservadorismo, que é gritante. E, infelizmente, a gente nunca conseguiu romper na nossa profissão. A maioria das assistentes sociais que eu conheço são extremamente evangélicas e extremamente católicas. Muito extremistas mesmo. Querem levar a Bíblia para dentro do equipamento, querem levar a oração, a reza, a religiosidade. Não que isso seja proibido, mas cada um tem a sua religião. E é preciso respeitar todas as religiões. Eu exerço a minha fé, mas eu não posso querer impor a minha fé a outra pessoa. Você levando a Bíblia para um ambiente de trabalho expondo, induzindo as pessoas a fazerem orações, rezas, sei lá, você está impondo sua religião, né? Porque quem não participa acaba se sentindo acuado. Outra coisa que eu percebo muito é esse jogo de empurra. Gente, chegou uma bomba na minha mão. Eu não quero ficar com essa bomba. Eu vou simplesmente empurrar essa bomba pra frente pra estourar na mão de outra pessoa, outra instituição, por exemplo. Chegou um caso de violação de direito. Tudo bem, o CRAS não atende situações de violação de direito. Mas eu não posso simplesmente encaminhar correndo. Não, deixa eu soltar a bomba na mão do CRES. Não é assim que funciona, gente. O ideal, né, se o nosso trabalho não fosse tão precário, se não tivesse faltando profissionais, se não tivesse tantas demandas, o ideal seria o quê? Fazer uma visita, para fazer um relatório, até para você conhecer a dinâmica familiar, a realidade do sujeito, fazer um relatório mais detalhado, para depois encaminhar para o CRES. Não simplesmente soltar a bomba de, o usuário veio aqui, descarregou todas as frustrações em mim, não sei o quê, eu acho que é CRES. Toma, CRES. Entende, gente? Então, assim, é algo bem desgastante no trabalho do assistente social. Outra dificuldade que eu tô tendo é em relação a relatórios. Porque eu tô começando agora, né? Tem muitas coisas que eu ainda estou me habituando, sabe? Igual, recentemente eu fiz um relatório para a Secretaria de Junta de Política sobre Drogas, eu coloquei que a usuária tinha sífilis. A minha coordenadora falou que não pode, que você tá expondo o usuário. É uma informação desnecessária, né? Eu tinha essa dúvida. Outra coisa que eu tenho dúvida, mas na teoria diz uma coisa, mas onde eu trabalho me dizem outra. O que acontece? Quando você vai fazer um encaminhamento para o usuário, você precisa ou não comunicar a ele. A minha coordenadora fala que não, que o usuário não pode saber que ele vai ser encaminhado para o CRES ou para a Secretaria de Junta. Algo para mim não faz muito sentido, sabe? Porque o usuário tem que estar ciente do que está sendo realizado ali. De repente chega alguém do CRES para fazer o acompanhamento, ele não tá nem sabendo. Sabe, pra mim não faz sentido, né? Assim, eu sei que a nossa profissão, ela nos resguarda resguarda o nosso agir profissional. A gente tem autonomia para agir desde que não infrinja o nosso código de ética. A gente tem autonomia para fazer o relatório de acordo com a nossa percepção, para fazer os encaminhamentos necessários de acordo com a nossa percepção. E, graças a Deus, o nosso código de ética nos resguarda disso, sabe? A gente fica menos insegura quando a gente tem essa noção. Mas eu ainda tenho um pouco de segurança de exercer essa autonomia, até porque eu tô começando agora, então eu prefiro... Todas as vezes que eu faço um relatório, eu faço um encaminhamento, eu pergunto à minha coordenadora o que ela acha, o que eu poderia estar mudando, se tá coerente, etc e tal. Outra coisa que eu percebo na minha profissão, gente, é que a nossa categoria de assistentes sociais é muito desunida. Muito desunida. Nós estamos lutando para aprovar o piso salarial do assistente social. Recentemente teve uma audiência na Câmara e, além de ter tido pouca adesão presencial, apenas 20 acho que, se eu não me engano, são mais de 30 mil assistentes sociais, me corrijam se eu estiver errado, mais de 30 mil assistentes sociais, e somente 20, não é 20 mil não, gente, 20 estavam assistindo a live. Então, assim, e fora, a gente tem que brigar contra o sistema, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, e ainda tem essa oposição dentro da própria categoria, que metade é evangélica, conservadora, e está totalmente adaptada e refém do sistema, aquém do sistema, não consegue romper com essa dicotomia, e a outra metade quer mudança. Só que a outra metade sozinha, ela acaba sendo minoria, porque geralmente quem é extremista tem mais voz ativa, é mais barulhento. E quem não acaba, por mais que usa, como se diz,
A sabedoria, a inteligência, a sabedoria e a inteligência a gente sabe que é silenciosa, né, gente? Mas, assim, a gente só vai conseguir mudar a realidade dos assistentes sociais quando toda a categoria se unir. E eu percebo que é uma categoria muito desunida que acaba brigando entre si. Você já viu naquela questão da esquerda, direita? Lula, Bolsonaro? Ambos brigam entre si em vez de se juntar e exigir garantias de direitos, exigir melhorias. Eles brigam entre si. Então, assim é a categoria de assistentes sociais, infelizmente. É isso, gente. Eu amo a minha categoria. Tem alguns percalços que a gente tem que enfrentar no caminho. Eu acho que quem é assistente social como eu, né? Quem conhece algum assistente social, talvez entenda o que eu quero dizer. Essa questão que pesa muito na hora de escolher a nossa profissão, que é a questão do sigilo, que raramente as instituições fornecem condições necessárias para que esse sigilo seja garantido. Que mais? A desunião da categoria, o nosso salário tá precário. A gente luta tanto pelos direitos dos usuários, tanto pelos direitos dos cidadãos, das pessoas em geral, mas esquece de lutar pelos nossos próprios direitos. Quando a gente luta com unhas e dentes, com garras afiadas, para garantir o direito de terceiro. Mas quando se trata dos nossos próprios direitos, a gente fica murchinha, mercê a quem? Ai, gente, é difícil. Não, ser assistente social não é fácil. Quando eu falo que ser assistente social é difícil, é em vários aspectos. Não é só no aspecto intelectual, não é só no afazer, né, no pôr à prova. Não é só na hora de pôr à prova o nosso conhecimento, mas também tem que lidar com diversas questões que a gente, quanto estudante social, de serviço social, a gente não tem noção que a gente vai ter que lidar na prática, no exercício profissional. É isso.